Hoje à noite, dia 31 de agosto, vai ocorrer às 8 horas da noite uma aula gratuita com a Marilena Chaui, que é uma das grandes pensadoras no Brasil, uma grande filósofa e é uma referência inescapável para quem curte filosofia, para quem gosta de filosofia, e ela vai trabalhar com o tema Para que serve a filosofia? Ocorrerá no ICL, eu vou pôr para vocês aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa se inscrever gratuitamente, vai ser hoje à noite, e é uma pergunta essencial para quem trabalha com esse tema ou para quem deseja saber qual é o propósito dessa atividade de pensamento. O fato é que muitos professores de filosofia já ouviram essa pergunta em sala de aula. A pessoa entra lá na sala de aula e sempre tem algum aluno que vai perguntar: mas para que serve isso? Para que eu vou usar isso no futuro? E essa é uma pergunta de difícil resposta que eu não vou usar responder aqui, porque espero que vocês assistam a aula da Marilena Chaui, porque a resposta varia também enormemente de acordo com o pensador, de acordo com o filósofo. Ao longo da história da filosofia, a gente fala aqui de 2.500 anos de história, vários pensadores vão propor diferentes respostas para muitas questões. Uma delas sobre o que é filosofia, inclusive a gente viu recentemente num vídeo aqui sobre esse tópico, né, algumas definições, algumas tentativas de tentar explicar o que é essa atividade, e também a pergunta para que serve a filosofia vai comportar muitas respostas diferentes. Inclusive, eu quero dividir com vocês aqui um pouco minha experiência com essa disciplina, né? Vocês sabem que eu sou formado em filosofia, estudei filosofia na Federal do Paraná, me formei lá, depois fiz pós em literatura e história, com foco em filosofia, trabalhando com Fernando Pessoa e Nietzsche. Mas a questão é que quando eu fui estudar filosofia, quando eu entrei na universidade, eu não tinha a menor ideia do que era isso. Eu tive a sorte ou o azar de não saber o que era filosofia, porque na minha época de escola não havia essa matéria, havia sido retirada do currículo escolar na época da ditadura e depois não voltou mais. Só foi voltar muito tempo depois, né? Então quando eu estudei, não havia essa disciplina, a gente ouvia falar dos filósofos, ouvia vagamente sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, em diferentes disciplinas, na história, na matemática, mas o fato é que a gente não estudava isso e para muitos de nós da minha geração havia uma referência muito vaga do que é essa atividade. Quando você vai para a universidade, você tem essa disciplina em muitos cursos, né? Geralmente você tem ali na introdução, no primeiro ano de uma disciplina teórica, você vai ter ali uma disciplina de filosofia relacionada àquela disciplina, porque é uma atividade que ela foi no Ocidente precursora de muitas outras, né? O pensamento científico, por exemplo, deriva de uma postura filosófica. A matemática era praticada por filósofos, geometria, por exemplo, né? A oratória, o pensamento crítico, todas essas atividades que envolvem pensamento, envolvem acesso ao mundo, conhecimento do mundo, uma relação com o mundo, que é uma tarefa dos universitários, né? Quando você vai estudar uma disciplina, você vai se relacionar com o mundo e a partir disso desempenhar um papel profissional, possivelmente depois. Então todas as disciplinas, elas vão ter um pezinho, pelo menos de sua origem, na filosofia. E aí eu fui para o curso, sem a menor ideia do que se tratava, entrei num curso que na época não fornecia nenhuma carreira possível, a não ser dar aula na universidade, porque não havia aula de filosofia no ensino médio, por exemplo, só havia aula de filosofia nas universidades, então eu fui para um campo profissional que não havia nenhuma abertura para mais nada. Muita gente se formava e ia trabalhar em outras coisas, ia fazer algum concurso público, ia trabalhar com atividades que não tinham nenhuma relação com filosofia, e aí seguir a vida. Durante o meu período na universidade, foi quando retornou para o ensino médio a disciplina de filosofia. E aí muitos dos meus colegas já entraram para dar aula. Eu fiz um concurso público no Paraná, passei, mas eu nunca assumi como professor. Então assim, eu dei aula em umas circunstâncias bem raras, né? Eu fiz ali a prática de ensino, que é obrigatório para você tirar a licenciatura de filosofia, mas nunca atuei como professor de filosofia em sala de aula, porque não era o meu interesse. Eu fui estudar filosofia porque isso tinha a ver com preocupações, com angústias existenciais muito profundas minhas na adolescência, na juventude, e que eu achava que eu responderia na filosofia. Eu achava que grandes pensadores da história seriam capazes de nos fornecer respostas para certas questões essenciais, existenciais nossas, né? E de fato eles fornecem. A questão é que quando você estuda filosofia, você descobre que a resposta existe, mas não existe apenas uma resposta, existem inúmeras respostas. Para mim, estudar filosofia, né, fazer a universidade, foi a compreensão de que cada época abre uma possibilidade de resposta, ou muitas respostas para aquele momento, e que para cada resposta existe o seu contrário, existe uma oposição, existe uma nova versão, uma interpretação, uma oposição, e que isso vai levando a história do pensamento num sentido. Então assim, surge um grande pensador, ele propõe uma resposta para a realidade, para o ser humano, para a ética, para a estética, para o comportamento nosso, para, sei lá, para a ciência, e na sequência vem um outro pensador gigantesco também, monumental, super inteligente, que vai dar uma resposta, que vai contestar, refutar ou negar aquela resposta, ou vai construir sobre aquela resposta anterior,
porque também acontece isso, né? Você vai, sabe, apanhando grandes ideias, né? Vai coletando grandes ideias e a partir disso vai compondo um novo pensamento ou uma nova teoria. Então, assim, a história da filosofia é uma história de referências, de, sabe, homenagens a grandes pensadores do passado ou de confronto a esses pensadores. E esse percurso ao longo da história, né, de enfrentamento de ideias ou de fusão de ideias ou de reinvenção de ideias ou de reinterpretação de ideias é o que vai nos trazendo até hoje, quando você tem várias correntes de pensamentos distintas sobre ética, sobre arte, sobre cultura, sobre sociedade, sobre ciência, sobre outros campos possíveis da filosofia, e os alunos universitários muitas vezes acabam aderindo a certas ideias. Você está lá fazendo seu curso, você se identifica com um certo autor, você se empolga com as ideias daquele autor e você compra, veste a camisa do autor, vira hegeliano, por exemplo, vira kantiano, vira, sei lá, Foucaultiano, e daí você veste a camisa e você estuda aquele autor, você se empolga, e daí você faz uma monografia sobre aquele autor, se forma, e com o tempo você vai, pouco a pouco, muitos de nós pelo menos, você vai se descolando desses autores e percebendo como há fissuras no pensamento dele, como há fraquezas, como há outros grandes autores contrários àquele, que tem grandes ideias sobre a realidade também. Então, só voltando aqui, para mim, estudar filosofia, me formar em filosofia, foi compreender a grandeza do pensamento humano, o modo como, sabe, grandes figuras conseguiram pensar a realidade, mas também as fissuras de pensamento. É um exercício, acima de tudo, de humildade intelectual, é de compreender que você faz uma afirmação sobre o mundo e você pode estar completamente errado sobre aquela afirmação. Você pode ter interpretado o mundo de um modo, mas não ter sido de modo apropriado. E aí uma outra pessoa vai vir e apontar o seu defeito, e você deveria ter pelo menos a postura de humildade intelectual, de reconhecer que não temos razão. Quando no meu livro Como Vencer um Debate Tendo Razão eu proponho uma postura ética para debater, em grande parte vem disso, né? Você tem ali alguns princípios propostos por certos autores de lógica ou de argumentação que estabelece que para você poder ter uma argumentação racional com alguém, você tem que partir de certos pressupostos, e um deles é de você reconhecer que talvez você não tenha razão, porque se há duas posições sobre um tópico, vamos supor, sobre um tema controverso como aborto. De um lado você tem uma pessoa que é pró possibilidade de mulheres abortarem e por outro lado pessoas que são contra, totalmente contra a possibilidade de abortar. E aí você tem duas posições que são posições antagônicas, contrárias, e se um está certo, o outro tem que estar necessariamente errado. Ou os dois podem estar errados e haver uma terceira resposta. Mas o fato é que quando você tem posições contrárias, os dois não podem estar certos. Mas o fato é que essa postura intelectual de humildade, de você poder dizer, inclusive eu falei sobre isso ontem, né? De você poder dizer, olha, eu não sei sobre esse assunto, ou eu coletei até esse momento essas informações, mas eu sei que elas são incompletas e eu preciso de mais investigação para poder chegar a uma conclusão. Essas são posturas essenciais de humildade intelectual, de honestidade intelectual, e que reflete esse exercício do pensamento crítico, da reflexão, que é um exercício que contribui para o refinamento do pensamento, que ajuda a compreender o mundo melhor, mas também nos leva contra a corrente muitas vezes. Você tem lá um grupo, uma manada de pessoas que aderem a um certo conjunto de ideias, a um certo dogma político, religioso, e essas pessoas, elas estão fechadas numa agenda, numa cartilha ideológica, e você se sente coagido, obrigado a seguir o que eles dizem. Quando você exerce pensamento crítico, você provavelmente vai acabar discordando em muitos pontos de uma agenda ideológica. Então, assim, isso te põe na contramão de muitos movimentos, muitos militantes, muitas pessoas inflamadas que têm, entre aspas, aqui muitas certezas, e no final das contas são pessoas irredutíveis, que não estão dispostas a revisar suas posições ou refletir sobre elas de modo a encontrar as fissuras que existem em todos os conjuntos de pensamento. Todas as ideias, todas as filosofias, todas as propostas sociais, todas as propostas epistemológicas possuem falhas, possuem fissuras, são passíveis de questionamento e de crítica, muitas vezes. Então, sem querer, a gente chega aqui a uma resposta que para mim seria a resposta para que serve a filosofia. E a filosofia seria esse modo de você pensar sobre o pensamento de maneira crítica e ser capaz de compreender a fluidez do pensamento, né? Como a nossa compreensão sobre o mundo não é estática, como ela é muda, como ela é frágil, como ela se reconstrói, é destruída, como ela é superada por outras ideias. A compreensão da história da filosofia é justamente a compreensão dessa fragilidade do nosso pensamento, o modo como nós aqui, seres humanos, inteligentes ou não, sábios ou não, pessoas, sabe, filósofos ou não, estamos todos nós tateando em busca de um conhecimento que seja um pouquinho mais sólido, um pouquinho mais consistente do que a opinião média comum. Mas é claro que para você saber qual é a resposta da Marilena Chaui, você vai ter que conferir a aula dela hoje gratuita no ICL, link na descrição desse vídeo aqui, vá lá, se inscreva, assista, vale a pena porque é uma grande professora, é uma figura central do pensamento brasileiro, então assim, não vai ser perda de tempo, vá lá, confira e depois me conte quais foram as impressões que você extraiu a partir dessa aula. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva
inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal e se cuide por aí. Um forte abraço para você e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. No dia 31 de agosto, uma quinta-feira às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a professora Marilena Chaui vai nos dar uma aula com o título Para que Filosofia? Uma aula aberta. Para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É de graça, 5 segundos você vai estar inscrito. E uma aula que ninguém pode perder. Afinal de contas, uma professora como a Marilena Chaui, ensinando um tema que desperta tanto interesse como filosofia, aberta para todo mundo, não é algo que acontece todo dia. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.